Bom dia, alunos do 8º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Então vamos à apostila PET 4, semana 4, página 27 a 29. Unidade temática: Geometria. Objetos de conhecimento: área e perímetro de figuras planas. Conteúdo relacionados: polígonos, apótema, círculos, raios, diâmetro, perímetro e área. Então vamos dar início às nossas atividades, só que antes nós vamos relembrar algumas fórmulas que são utilizadas para calcularmos a área de figuras planas. Nós temos no caso aí o paralelogramo, né? Então o quadrilátero, né? Para você determinar a área, nós precisamos do valor da base e o valor da altura. Então, a área é igual a base vezes a altura, que é o primeiro caso aqui. O segundo, nós temos aí o quadrado, né? O cálculo para você determinar a área do quadrado é só multiplicar lado vezes lado ou lado ao quadrado. Lembrando, né, que multiplicação de fatores iguais nós transformamos em potenciação. Então, L vezes L é L ao quadrado. O retângulo, nós precisamos multiplicar base vezes altura, o comprimento vezes largura. Nós temos o círculo, nós já vimos aí em aulas passadas que para você calcular a área do círculo, basta você multiplicar o valor de π, que é 3,14, pelo raio ao quadrado. Lembrando que o raio é do centro à extremidade, né? Então está aqui a representação do raio. O triângulo. Nós temos aí o triângulo. No caso aí, para você calcular a área, nós vamos analisar que nós devemos fazer o seguinte: base vezes altura e dividir por 2, porque o triângulo é metade de um retângulo, não é isso? Então, nós precisamos saber a medida da base e a medida da sua altura. Trapézio. No trapézio nós temos duas bases. Note bem que eu tenho uma base maior e tenho uma base menor. Então, o que nós devemos fazer? Somar as medidas da base maior com a base menor, multiplicar pela altura, né, que vai aqui da extremidade, que ele jogou aqui do lado, né, e dividir o resultado por 2. E temos a última figura aí, que é a fórmula do cálculo da área do losango. Né? O losango nós devemos analisar o seguinte, né? Ele não tem base nem altura, ele tem diagonal, duas diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor, não é isso? Então, para você calcular, aí tem um erro no PET. Lá no PET está falando que a área é igual à base maior, que é a diagonal maior, mais a diagonal menor, dividido por 2. Não é. É vezes. Então, onde tem esse mais aí, é um vezes aí, ó. Certo? É a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Ok? Essas aí são as fórmulas das principais figuras planas que nós conhecemos, né, que são as mais usadas, que nós utilizamos para resolver determinadas situações do nosso dia a dia. Então, uma vez conhecendo as fórmulas para calcular a área, vamos à primeira atividade. Calcule as áreas das figuras abaixo. Então, nós temos o primeiro triângulo. Qual que é a altura dele? A altura dele é 2,5 centímetros. Qual que é o comprimento, que é a base aqui, ó? 4 centímetros. Então, você vai utilizar a fórmula para que você utilize para calcular a área do triângulo. Você vai pegar o quê? A área é igual a base, né, que é o 4, vezes 2,5, multiplica o resultado, divide por 2. Aí você vai achar a área do triângulo, ok? Do quadrado, é lado vezes lado. Vejam bem, ó, quanto que mede o lado? 2 centímetros. Então, como é que fica? 2 centímetros vezes 2 centímetros, ou 2 centímetros elevado ao quadrado, que é o mesmo procedimento. Resolve a multiplicação à potência e, né, no caso, complete. Note bem que tem os espaços para você completar. Tá ok?
A próxima, o retângulo. Qual que é a medida da base? 3,5. Qual que é a medida da altura? 2 centímetros. Então, qual que é a forma que eu utilizo para calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Então, você vai multiplicar esse lado por esse. Aí você vai ver quanto dá e completa aqui. Tá ok? Próxima. Aqui nós temos o quê? O paralelogramo, que é a primeira fórmula lá, ó. Não é isso? Qual que é a utilização? Base vezes altura. Qual que é a base? 3,2. Qual que é a altura? 2,5. Então multiplica e complete aqui. Ok? Atividade 2. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou, sendo comercializado em rolos com a largura igual a 1,5 metros, pelo preço de R$ 2 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então vejam bem o formato da pipa lá. Esse aí, qual que é o formato dessa figura? É um quadrado? É um retângulo? É um quadrilátero. Mas qual que é o formato? É um o quê? Losango, né? Então analisem bem as dimensões, olha. A diagonal maior, ó. Quanto que é a altura? 150 centímetros. 150 centímetros, se você dividir isso aqui por 100, né, que 1 metro é 100 centímetros, vai dar 1,5 metros, certo? Mesma coisa 60 centímetros, se você dividir por 100, você vai encontrar o que? 0,6 ou 0,60 metros, ok? Diagonal maior, diagonal menor. Continuando. Qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Qual é o formato? Representa qual forma de desenho? Segundo. Quanto mede em metros a diagonal maior? Terceiro. Quanto mede em metro a diagonal menor? Quarto. Qual o nome do ângulo formado do encontro entre essas duas diagonais? Note bem que é aqui, ó, onde se encontra. Formam 4 ângulos. Como são chamados? Qual nome ele recebe? Complete. Quinta. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou é obtuso? Então analisem bem, ó. Diagonal maior. Ó. Qual que é o ângulo formado pela diagonal maior e um dos lados? Pode ser este, pode ser este, pode ser este ou pode ser este. Como é chamado esse ângulo? É um ângulo agudo? É um ângulo obtuso? Lembre-se, o que é um ângulo agudo? É aquele que mede o quê? Menos de 90 graus. E obtuso? Mede mais de 90 graus. Então essa abertura aqui, ó, é menos ou mais de 90 graus? Pensem. Último. A área da pipa em metros quadrados mede... Então quanto que mede a área da pipa? Desenho todinho aqui, ó. Quanto que mede? Aqui nós temos o quê? O losango. Olha a forma. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então aí vocês façam e completem. Ok? Continuando. Sexta, né? Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então observe bem as dimensões da bobina de plástico lá, né? Tem a largura de 1,5
5 metros, que é 1,5 m, né? Então, quanto ele precisa comprar para confeccionar a pipa? Última. Qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Então, você vai ver quanto que ele precisa comprar no mínimo, né? Quanto que ele precisa comprar. E depois você vai olhar lá, né? Um enunciado falando lá que um metro custa quanto mesmo? R$ 2, né? Então aí você vai analisar, né? De acordo com a quantidade de metros que ele precisa comprar, quanto que ele pagará, certo? Complete aí. Atividade 3. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Essa foi feita, né? Foi dada a introdução. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. E aí? Foi dada a informação, agora vocês releem, pensem, né? Façam o esboço da figura da piscina para que vocês façam um entendimento melhor, ok? Analise o desenho mais ou menos para vocês terem uma noção. Nós temos o azul, que é a base, certo? Que é o fundo. Nós temos dois lados de verde, né, que é o par. Esse lado aqui é igual a este, não é isso? E temos os de rosa. Ó, esse lado é igual a esse, certo? Esse é o formato mais ou menos da piscina. Quais são as suas dimensões mesmo? Ela tem 6 metros de comprimento, certo? Por 3 metros de largura e 1 metro de profundidade, que seria a mesma coisa de altura. Correto? Então essas são as dimensões. 6 o comprimento, 3 a largura e 1 metro de profundidade, ou seja, seria a altura da piscina interna. Tá ok? Letra A. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então, quantos azulejos vão ser necessários? Vejam bem, quantas paredes nós temos? Duas, né, que é o comprimento. Ó, esse aqui, comprimento. Duas largura. E temos o fundo, certo? Então, nós vamos ter que calcular 3 áreas. Vou ter que calcular a área do fundo da piscina. Vou ter que calcular a área da altura, que seria 1 metro por 6, só que são dois lados, né? Ela é retangular. E a largura, nós temos duas paredes de 3 metros por 1, né? Que é esta aqui e esta aqui, certo? E depois somar as quantidades, ok? Então você vai usar a forma de cálculo da área do retângulo, que é base vezes, né, altura, ou comprimento vezes largura. Então, o fundo da piscina, né, que é essa área aqui, ó, o que você teria que fazer? 6 metros por 1 metro. Aliás, por 3 metros. Não é isso? Então vai dar 6 vezes 3, 18. É metro vezes metro, 18 metros quadrados. Então, só no fundo da piscina você vai precisar de 18 metros quadrados, certo? Agora você vai calcular a área dos outros lados. Nós temos 2 larguras e 2 comprimentos pela altura, né? Nós temos 2 paredes, que é a lateral da piscina, que vai ser 6 metros por 1, e 2 paredes de 3 por 1. Tá ok? Então você calcula lá, no caso, 6 metros por 1. Então 6 vezes 1. O resultado que dá esse aqui você multiplica por 2. Por que 2? Porque são dois lados iguais.
Dois lados de verde, dois lados de rosa. Aqui vai ser 3 vezes 1. O resultado multiplica por 2, que são duas paredes. Aí o resultado você encontra, em que você encontrar, você adiciona. Aí você vai ter o quê? A quantidade de metros. Não é isso? Da piscina. Note que ele pediu o quê? O número mínimo. Então, primeiramente, nós temos que saber a área da piscina. E agora nós vamos observar os seguintes. Quantidade de azulejos. O que eu devo fazer? Para você responder a letra A, primeiramente você vai ter que achar o que eu falei para vocês, que é a metragem, né? Que vocês vão gastar, não é isso? Que é a área total dividido pela área do azulejo. Vamos pôr um Zzinho aqui, que é azulejo. Certo? Qual que é a área do azulejo? Vou apagar agora, tá? Ó. Qual que é a área do azulejo? O azulejo, ele não é quadrado, que mede o quê? 0,20 de lado. 0,20 metros é a mesma coisa que 0,2 metros. Não é isso? Então, esse é o lado de um azulejo. Como ele é quadrado, os lados são iguais. Então, aqui também é 0,2. Então, calcular a área do azulejo. 0,2 vezes 0,2, quanto que dá? Faz no caderno, na calculadora e põe a resposta. Tá ok? Aí você vai pegar a área total que você achou, né? Que é 30 e alguma coisa, e dividir pelo que der aqui, 0, alguma coisa. Aí você vai obter o quê? O total de azulejos que serão gastos no revestimento dessa piscina. B. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então vejam bem, vocês têm a quantidade encontrada, né? Foi a área do azulejo lá, para você responder a letra A. Então você vai pegar aquele valor lá e fazer o quê? Multiplicar por quanto? Quantas peças tem mesmo? Aí você encontra, né? Quanto que dá para revestir uma caixa. C. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejos que devem ser comprados para revestir essa piscina? E aí? Você tem um total lá, né? Que você teve que encontrar para responder a letra A. Então você vai pegar o total da metragem, né? No caso lá, quantos azulejos você encontrou, né? E dividir por quanto? Pela quantidade de azulejos que tem a caixa. Aí você vai encontrar. Eu creio que não vai dar inteiro, vai dar o decimal. Note que ele não te vende menos de uma caixa. Então aí você vai ter que aproximar, ok? Sempre para mais. Letra D. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se pagará ou que se gastará, né, com a compra dos azulejos em reais? Certo? Então analisem bem. Você vai pegar o resultado da letra C, adicionar com mais 3 caixas, ok? Aí você vai ter no total. Esse total de caixas que você encontrou, você vai multiplicar pela letra B, né? E lá falou que cada caixa corresponde a quantos metros quadrados, certo? Aí você vai multiplicar pelo valor da letra B. Aí você vai obter o que? A quantidade de metros quadrados que você irá comprar, ok? Depois que você achar esse valor, você vai fazer o quê? Multiplicar pelo preço da caixa, do metro quadrado, que custa R$ 31,00, certo? Então você vai pegar o total encontrado e multiplicar por 31. Aí você vai obter o valor
irá gastar para fazer o revestimento dessa piscina. Certinho? Então vejam bem, assim nós terminamos as atividades do PET 4, da semana 4, e agora vocês vão pensar, analisar corretamente, fazer as atividades. Lembre-se, deixe os cálculos na apostila ou no caderno, nada de jogar rascunho fora, tá? Deixe os cálculos no caderno ou na apostila. Vai tirar uma foto dos exercícios, das atividades e enviar através do WhatsApp no meu particular, ok? Então até mais, até a próxima. Tchau, tchau.